Olá, o programa Giro Saúde de hoje irá falar sobre a gravidez na adolescência, que traz consequências para a saúde, educação, emprego e direitos de milhões de meninas em todo o mundo. A questão é de saúde pública. Quem conversa com a gente sobre prevenção de gravidez na adolescência é a sexóloga Sâmia Chabo. O programa Giro Saúde está no ar. Olá, sou Sâmia Chabo, sexóloga, e vim falar sobre gravidez na adolescência para vocês. Na verdade, a sexóloga, ela é uma orientadora. Ou seja, ela vai conversar sobre aquelas situações que às vezes causam constrangimento na família, né? E um dos assuntos é relacionado à sexualidade. No caso, a gente está falando hoje sobre gravidez na adolescência. Aqueles pais que se sentirem em dificuldade de estar abordando o tema, a gente orienta de como fazer essa melhor abordagem. A estrutura familiar mudou, né? Hoje, aquela estrutura de pai, mãe e filho, ela existe, mas hoje a mulher, ela alcançou um mercado de trabalho, ela trabalha tanto como o homem dentro de casa, então esse filho ficou, vamos dizer, ou na creche ou na escola, onde de certa forma você passa a responsabilidade nessas questões relacionadas à sexualidade, transferindo para a escola, que é a segunda casa, né? Ou seja, o local e o espaço que a criança passa mais tempo, quando em casa e se complementa na escola. E também, às vezes, elas ficam também ao cuidado de terceiros, e que às vezes essas pessoas não têm realmente essa aptidão para estar conversando sobre a temática, que geralmente a gente fala à vontade quando aquilo foi passado para a gente. E a educação sexual dos nossos pais foi diferenciada. Eles tiveram uma educação mais repressora e hoje a educação mudou. Nós temos a televisão, nós temos informações formais e informais relacionadas à educação sexual. Então, hoje nós temos acesso à internet, onde a gente está cada vez mais por dentro dessas questões e, às vezes, diminui esse tipo de conversa. Então, as pessoas acham que não precisam estar conversando. E isso é um engano. Porque a referência de verdade da criança é a sua família. Então, quando ela vem e pergunta, se essa pergunta não for esclarecida, ou se o pai ou a mãe for com arrudeios, ela às vezes só quer se certificar o que ela já aprendeu na escola ou com os coleguinhas. Então, você termina tendo essa oportunidade de construir um diálogo com seus filhos. E quando se trata de início das relações sexuais, que é uma fase da sexualidade que geralmente ocorre na adolescência, então o assunto se torna um tabu. O certo é falar, é tirar as dúvidas e principalmente falar sobre o planejamento familiar e direitos sexuais e reprodutivos. Que esses direitos são assegurados dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que a criança, quem é criança é aqueles que são abaixo de 12 anos no Estatuto. E adolescente é aquele que está na faixa etária de 12 a 18 anos. Então, dentro do Estatuto diz que esse adolescente ele tem direito a informações, à saúde integral. E essa saúde integral diz também respeito à questão da sexualidade. Então, não tem problema algum em ele estar tendo conhecimento de como se proteger da maneira correta. Independente de denominações religiosas, independente em colégio estude, a gente vive diante de uma pandemia, que é a AIDS. Então, a gravidez na adolescência é um problema? É, mas é um problema em grau menor hoje, porque a gravidez é vida, né? E a AIDS, ela não tem cura, e o nosso jovem, ele está perdendo o medo do vírus da AIDS, porque com os coquetéis, a sobrevida aumentou muito. Então as pessoas ficam, vamos dizer assim, tem remédio, só tem que é um remédio que você vai tomar pelo resto da vida e que tem efeitos colaterais, né? Quanto à gravidez na adolescência, envolve também aspectos que podem refletir mais na frente nessa menina. Os aspectos biopsicossociais. Primeiro, ela engravidando na adolescência, ela às vezes pode sair dessa escola, acontecer a evasão escolar. Se a escola não for atrás dessa adolescente, ela vai perder esses anos. Outra coisa,
Às vezes essa adolescente também passa a responsabilidade, ou então a família toma para si a responsabilidade da criação dessa criança, porque acha que ela não tem condições de criá-la. Então é como se o pai e a mãe assumissem o filho ou a filha deste adolescente e termina contribuindo para uma segunda gravidez, porque ele não tomou a responsabilidade e nem assumiu o seu papel de mãe perante aquela gravidez. E às vezes não existe aquela condição econômica onde os dois podem começar uma vida juntos, os parceiros, né? O casal. Então tem pais que às vezes forçam o casamento, que às vezes é prematuro, e tem pais que cada um fica na sua casa, eles continuam o namoro e terminam tendo essa criança. Esse namoro, a sua maioria das vezes, chega ao término, porque às vezes não foi aquele amor, foi uma paixão de rompante, e termina esse casal se distanciando. Às vezes tem adolescentes que passam a gravidez bem, mas às vezes a sua anatomia não ajuda. E às vezes essa criança cresce muito e às vezes no parto se torna mais difícil. Existe uma desproporção, né? E também existem as doenças cardíacas. Gravidez não é doença, mas ela precisa de acompanhamento. E quando é na gravidez, essa visão tem que ser mais apurada, em termos de cuidados para que essa adolescente passe uma gravidez, vamos dizer, bem, consiga fazer um pré-natal bacana e ela consiga ter um neném bem. Agora, as questões psicológicas também são importantes, porque a adolescência é uma fase de transição, ela ainda não é uma mulher formada, tanto o corpo como a mente estão em formação. A dica que eu dou é que as mães abram um canal de diálogo com seus filhos e também assumam seus papéis de mães. Sejam amigas, mas que os papéis sejam bem definidos, para não haver confusões, porque tem mães que às vezes foram mães também adolescentes e que agem como irmãs. E na verdade os papéis ficam mal definidos. Então sejam mães, amigas mais mães. É isso que eu digo. E qual o momento certo de falar para o seu filho sobre sexualidade? No momento que ele perguntar. Não tente desviar. A hora certa é a hora que ele perguntar. Agora, dependendo da idade, você fala de forma mais abrangente ou de forma mais curta. E qualquer dúvida, procura, né? A gente para estar conversando. Uma unidade básica de saúde, de um posto de saúde, para estar conversando com os profissionais lá dentro também, que pode dar as devidas orientações. Para encerrar, gente, eu queria falar um pouquinho sobre a relação sexual protegida. Independente das informações que a gente dá em casa, é importante que saibam que existem os preservativos, né? O Ministério da Saúde, junto ao governo do estado e também os municípios, eles dão esses preservativos gratuitamente. Antigamente existia um número de preservativos que eram disponibilizados à população. Hoje não existe mais isso. Você pode pegar quantos vocês quiserem, entendeu? Não precisa apresentar documentação para ter acesso ao preservativo. Para encerrar, eu gostaria de deixar um abraço para todo mundo, dizer que eu falei resumidamente sobre a questão dos aspectos biopsicossociais da adolescência e também da questão da abordagem das questões relacionadas à sexualidade com os seus filhos. Então, a dica que eu deixo é: falem, dialoguem, não tenham medo de perguntar e não tenham medo de responder. O programa Giro Saúde de hoje termina aqui. Se cuide e tenha uma vida saudável.